Olá, crianças! Como eu tenho recebido as atividades já, e eu tô vendo que vocês estão confundindo ou não estão conseguindo compreender o que os probleminhas estão pedindo, eu vou gravar esse vídeo, tentar ser o mais rápido possível para poder explicar. A primeira questão que a gente vê aqui em cima está falando o seguinte: em uma caixa de ovos há uma dúzia de ovos. Quantos ovos há em 35 caixas? Então, primeiro de tudo, eu preciso saber quantos ovos são uma dúzia. E aí a gente vai e coloca aqui para armar a continha. Eu sei que uma dúzia são 12 ovos. Então eu vou fazer o 12 vezes 35. Não é conta de mais. Eu não falei que são uma dúzia mais 35 ovos. São 35 caixas. E se em cada caixa tem 12, eu preciso multiplicar para saber a quantidade total disso. Vou dar um exemplo aqui atrás. Como é que a gente vai fazer a conta de multiplicação usando dois números, dois algarismos? Vamos ficar atentos. Aí a gente já sabe que a gente precisa calcular o 12 vezes o 35. Minha letra não tá tão boa porque eu tô numa posição péssima tentando mostrar o quadro para vocês. 12 vezes... Então, quando a gente vai fazer multiplicação, que tem dois dígitos, né, dois multiplicadores, dois números multiplicando, a gente sempre começa de trás para frente. E como é que é isso? Assim como a gente faz a soma, como a gente faz a subtração. Eu gosto sempre de marcar e pedir para que o aluno marque as casinhas da unidade, dezena, centena. Para essa conta aqui, até a centena é o suficiente para a gente conseguir resolver sem se enrolar. A gente sempre consegue, faz de trás para frente. Então, a princípio, eu vou esquecer o número 3 e vou fazer 12 vezes 5. 12 vezes 5. Vamos lá que a gente não está fazendo com o 3, só o 5 agora. Então, 5 vezes 2 dá 10. Coloco 10 aqui? Não. Porque quando a gente faz o 10, a gente já tem casinha da dezena. Então, eu vou botar o 1 aqui em cima, que ele faz parte da casinha da dezena, e o 0 na direção da unidade. 10. 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Porque todo número que a gente multiplica por 1 vai dar o próprio número. Só que aí eu tenho uma dezena aqui que subiu. Então, 5 vezes 1, 5. Mais 1 que subiu, 6. Não tenho mais número para calcular. Então, acabou a multiplicação pelo número 5. Agora, a gente vai fazer a multiplicação do número 3. Vou botar ele aqui de volta para a gente não se perder. Agora, eu vou fazer a multiplicação com o número 3. Então, agora a gente faz o 3 e esquece o 5 que nós já calculamos. Só que antes de eu começar a calcular, eu preciso ocupar esse espaço. Porque eu percebo, a gente está calculando com 3. O 3, ele está na casinha da dezena. Então, o número que eu for calcular aqui, ele vai ser colocado aqui embaixo. Então, aqui embaixo desse 0, eu posso botar um tracinho, posso botar uma bolinha, o que for. Só para ocupar o espaço da unidade e na hora que eu for multiplicar o 3, eu não colocar o número no lugar errado. Então, aqui eu vou deixar o tracinho. E vamos lá na multiplicação do número 3. 3 vezes 2, 6. A gente coloca o 6 aqui. 3 vezes 1, 3. Porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Acabou. Multipliquei pelo 5, multipliquei pelo 3. Mas agora eu preciso juntar essas respostas. Então, eu vou somar. 0 com nada, 0. 6 mais 6 dá 12, né? Então, a gente bota o 2 aqui e sobe 1. 3 mais essa 1 aqui que subiu, 4. Então, eu sei que a multiplicação de 12 vezes 35
é igual a 420. Essa explicação que eu fiz no quadro para vocês, ela já vai auxiliar vocês a fazer várias questões nesse trabalho. As questões lá embaixo da expressão, as questões que estão só as continhas mesmo armadas e outros probleminhas. Logo abaixo a gente tem a questão 2, que é a organização da biblioteca, também é conta de multiplicar. Então vocês têm que ler a questão com atenção, por isso que a leitura é tão importante. Ler com atenção para entender quais as informações que a questão está passando para você. Na questão 4, eu nem vou ler a questão toda, eu vou direto para a pergunta final. Eles irão dividir este dinheiro igualmente, com quantos reais cada um ficará? Então, o próprio problema, ele já está falando para você o que ele quer, qual é a conta que ele quer, que é a conta de divisão. Então, vocês vão ter que pegar as informações do texto para fazer o cálculo, para responder a pergunta que o texto está pedindo. Logo abaixo, na questão 5, são as continhas de multiplicar e de divisão. Na aula que eu dei online, a aluna perguntou sobre os 2 pontinhos. 2 pontinhos é dividir. Se tiver um pontinho, é multiplicar. Aqui eu botei o x já, que é o vezes, na multiplicação, e a divisão, que são essas 3 aqui. Então, para fazer a divisão, vocês também precisam ficar atentos à tabuada. A questão 6, que está aqui em cima, eu vou dar a seguinte dica. Uma já está aí escrita no texto. Fique atento aos sinais. Quais seriam os sinais? Todos os sinais. O sinal do cálculo e o sinal que está na expressão, que a gente está usando aí, os parênteses. Sempre que houver parênteses, a gente calcula primeiro o que está dentro dos parênteses. Essa informação eu já passei na terça-feira. Então, não importa qual é a continha que está entre parênteses. Se é de soma, se é de subtração, se é de multiplicação, se é de divisão. Eu vou fazer primeiro aquela conta, vou repetir o resto da expressão para eu poder responder o final. Resolvi o que está entre parênteses, tirei tudo de dentro do parênteses, aí eu vou para os outros cálculos. Em que ordem? Resolvendo primeiro multiplicação e divisão, depois resolvendo soma e subtração. Uma questão que é muito importante, que eu vi vocês fazerem, a conta direta, numa conta só para resolver a expressão. Não façam isso. Por quê? Porque aí tem expressões simples, mas elas vão dificultando. Esse tipo de expressão que está aqui nessa atividade é do 3º e 4º ano. Quando a gente chegar no conteúdo de 5º e 6º, se vocês ainda estiverem fazendo no formato que vocês estão, vai dar errado. Então vamos lá. A princípio, a gente tem que fazer o quê? Aqui a gente tem parênteses, então eu tenho que calcular primeiro o parênteses. Então vou botar 35, repito 35 mais, resolvo o que está dentro do parênteses. O que é que está dentro do parênteses? 10 vezes 3. 10 vezes 3 dá 30. Botei o resultado, menos 27, que é o cálculo que ainda falta aí. Aí agora, não importa a ordem que eu resolver, a soma e a subtração, eu posso resolvendo de acordo com o que aparece para mim, que o resultado da expressão vai dar ok, tá bom? A questão 7 a gente já resolveu também, eu acho que a maioria sabe, que são as frações de mesmo denominador. As frações de mesmo denominador, quando a gente está somando essas frações, o que a gente faz? A gente repete o denominador e soma os numeradores. Quem é o denominador? É o número que está embaixo da linha. Os números que estão abaixo da linha é o denominador, que dá nome à fração. É ele que está falando para você, que está informando a você em quantas partes alguma coisa está sendo dividida, em quantas partes um inteiro está sendo dividido. Então, nesse caso aí, a primeira alguma coisa está sendo dividida, um inteiro está sendo dividido em 27 partes. Eu vou repetir o 27 e vou somar os números que estão acima da linha, que são os numeradores. Espero que esse vídeo ajude vocês, consiga tirar a dúvida que a maioria está tendo, tá? Assiste quantas vezes for necessário. Se mesmo assim vocês ainda não tiverem compreendido, manda uma mensagem. Mas eu acredito que o vídeo vai esclarecer muitas dúvidas aí. Um beijo. Desculpem que eu não sou youtuber, se o vídeo não estiver tão bom assim,
mas eu vou tentando ajudar vocês, tentando fazer com aquilo que eu tenho em casa, tá bom? Tchauzinho!